Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da palavra de Deus para vocês. Ouvirmos um cântico, que também consola, conforta o nosso coração e depois ter um momento de oração com vocês diante de Deus, pela vida de vocês. E vamos começar então meditando na palavra de Deus. Eu tenho um versículo aqui para vocês no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, onde é o próprio Jesus que está dizendo essas palavras. E ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Todos nós, desejamos, na realidade, ter um amigo realmente verdadeiro, um amigo que está sempre com a gente, aquele que nas horas mais difíceis é quem nós procuramos, alguém que pode nos socorrer, Então, quando a gente está em apuros, a gente lembra dessa pessoa, desse amigo, A pessoa que também nos ajuda, é aquele que nos levanta quando a gente está abatido, triste. É muito bom ter alguém assim na vida da gente, Quem não quer isso? Hoje está difícil a gente ter essa pessoa, Muitas vezes nós não confiamos. As pessoas muitas vezes têm se apresentado como falsos amigos, com interesses apenas, mas não são aquele amigo verdadeiro que está nas horas difíceis, que nos acompanha. Mas o texto de hoje, ele nos revela, e o próprio Jesus que está dizendo isso, Jesus como bom pastor. E o que quer dizer isso? A figura do pastor, ela está ligada ao pastor de ovelhas, que era uma atividade pecuária, e essa atividade era muito comum no tempo de Jesus, Então era aquele que cuidava do rebanho das ovelhas, Esse era o meio, que muitas pessoas ali tinham como atividade, para fazer o seu lucro, para ganhar a sua vida. O pastor era aquele que então alimentava, aquele que limpava, aquele que cuidava das ovelhas. Ainda ele se coloca também como alguém que está cuidando das ovelhas nas horas de perigo. Então ele se coloca entre o predador e a ovelha. É aquele que cuida também, para livrar as ovelhas dos perigos daquela época. Quando Jesus se diz o bom pastor, ele está se referindo ao cuidado que ele tem para com as nossas vidas. Então ele faz essa analogia do pastor que cuidava da ovelha, do rebanho, Mas ele está se dizendo aquele que cuida das nossas vidas. Nós somos as ovelhas e ele então se apresenta como o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. E além de cuidar de cada detalhe da vida da ovelha, ou das nossas vidas, ele pode também nos proteger de todo o mal e providenciar tudo aquilo que nós necessitamos. Então o bom pastor é aquele que está sempre presente, aquele que cuida das nossas vidas, aquele que a gente pode recorrer nas horas difíceis. Além de cuidar de cada detalhe, então, e de nos proteger, a segunda parte do versículo, ele vai dizer: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A segunda parte, eu creio que é mais profunda, a mais significativa e a mais abençoadora, quando Jesus se apresenta como bom pastor. Além de cuidar, de fazer todos os preparativos, de limpar a ovelha, de tratar dela, de protegê-la do perigo, ele dá a própria vida pelas ovelhas, Então foi isso que Jesus fez, quando voluntariamente ele se deixou pregar na cruz. Ele deu a sua própria vida, ele morreu por suas ovelhas. Então, isso é alguma coisa muito mais significativa para nós. Ele não é qualquer pastor como muitos que haviam e muitos que há ainda hoje, É aquele que dá a sua própria vida. Por isso, Jesus se autodenomina o bom pastor, porque ele dá a sua própria vida pelas suas ovelhas. Isso também é uma característica, que Jesus
traz para si mesmo quando ele se aponta dessa maneira. Ele foi o único que deu a sua própria vida. Então, ele não delega o cuidado das suas ovelhas para mais ninguém. Existem outros pastores, sim, que cuidam, né? E ele levanta pastores que cuidem do seu rebanho, mas só ele é o bom pastor, por causa daquilo que ele fez por nós. Ele, Deus, e só ele mesmo para dar a vida por suas ovelhas, né? E a nossa situação, né, diante de tudo isso, muitas vezes nós andamos como ovelhas desgarradas. Havia ovelhas que fugiam do rebanho, ovelhas que se perdiam e ficavam longe do aprisco, né? Muitas vezes sujas, né? Porque não eram cuidadas por algum tempo quando fugiam, sujas, feridas muitas vezes. Mesmo assim, o pastor vai buscá-las, vai cuidar delas, vai pegar ela naquela condição de fragilidade, né? E trazê-las de volta para o rebanho. O amor de Cristo é incondicional pelas nossas vidas, não há condições. Por isso ele dá a sua própria vida. O amor dele é imenso, amados, por nós, a ponto de se sacrificar por cada uma das suas ovelhas. Por isso, o convite aqui, entendendo quem é Jesus, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, a exortação aqui, amados, é para que a gente não se desvie dele, para que a gente não se afaste do bom pastor que é Jesus. E mesmo que se afaste, se essa condição, né, de se sentir então uma ovelha perdida, de estar nessa condição, de estar cansada da vida porque está longe do seu pastor, de estar sem cuidados, de estar muitas vezes ferida. Muitas vezes a ovelha está se sentindo assim, muitas vezes nós estamos nessa condição, né? Mas o que temos que fazer, amados, é nos entregarmos ao bom pastor. Ele tem cuidado das nossas vidas, só ele sacrificou a sua própria vida por nós. Ele nos ama incondicionalmente, por isso ele deu a sua vida por nós. Então, o convite aqui é para que você se entregue totalmente a esse bom pastor e que você desfrute dos seus cuidados, que você desfrute da sua proteção, que você desfrute da vida eterna que ele quer te dar. Porque Jesus, quando morre naquela cruz, ele leva sobre ele mesmo os nossos pecados e nos traz de volta para o rebanho que é do Senhor. E assim, amados, nós estamos salvos. Essa é a mensagem. As palavras de Jesus para nós são essas: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Que isso esteja no seu coração, que você se sinta assim, né, amado, abraçado, cuidado, livre dos perigos, porque você tem o bom pastor na sua vida. Temos um hino aí que é cantado por uma orquestra, que é cantado por um coral acompanhado de uma orquestra, né, que fala dessa condição de Jesus ser o bom pastor, né? Os cuidados, se entregar aos cuidados daquele que é o nosso Salvador, né? Aquele que tem o grande, imenso e incondicional amor por nós. Ouça o cântico aí. Eu creio que tem alguns irmãos que têm uma certa idade aí já, então esses que são mais antigos vão lembrar desse hino. É um hino ao Senhor e que fala também da nossa fragilidade e do Salvador que nós temos. Depois do cântico eu volto para orar com vocês.
o Senhor Jesus, o bom pastor, seja o Salvador e o Senhor da sua vida. Vamos orar? Se você tem o costume, curve a sua cabeça ou feche os seus olhos, mas o importante é que você esteja pensando em Deus agora, né? E falando com Ele, nesse momento de intimidade com aquele que é o Senhor, o Salvador e o bom pastor da nossa vida. Vamos orar. Pai bendito, nós estamos na Tua presença mais uma vez, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Palavras significativas do Senhor Jesus para nós, onde Ele se revela como o bom pastor das nossas vidas. Deus, que nós possamos, Pai, humildemente nos colocar na mão deste pastor, que possamos ser ovelhas obedientes e não ovelhas desgarradas, ó Deus. E que Tu possas estar cuidando da nossa vida, Pai, com este grande amor que Tu tens para conosco. Continua abençoando a cada pessoa aí, Senhor, nas clínicas do Cantinho do Aconchego e do Bem-Estar. Ó Deus, que a Tua mão poderosa, o Teu cuidado, Senhor, esteja sobre essas vidas, ó Deus. Que Tu estejas alimentando, Senhor, as Tuas ovelhas para que elas sejam sadias, ó Deus, e possam também Te amar, Senhor, entendendo que Tu és o único bom pastor. Pai, obrigado, Pai, por essas vidas. Continua orientando, Senhor, dando sabedoria, ó Deus, mas acima de tudo, enchendo os seus corações de paz, ó Deus, para que eles possam entender que eles têm alguém que cuida deles, ó Deus. Obrigado, Pai, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Aquelas ovelhas que estão, Senhor, passando por enfermidade, Deus, estende a Tua mão sobre a vida delas. E dá-lhes, ó Pai, a cura, Senhor, para que possam, Senhor, novamente louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Abençoa também os profissionais da casa, Senhor, aqueles que têm dedicado a sua vida ao cuidado, Senhor, das pessoas que estão nessas clínicas. Ó Deus, dá a eles também o amor de Cristo Jesus, para que no exemplo do bom pastor, eles também possam cuidar, Senhor, de cada um que está aí nestas clínicas, ó Pai. Obrigado, Pai, pela vida daqueles que dirigem esses trabalhos. A Adriana e a sua família, ó Deus, a Érica e a sua família. Louvado seja o Teu nome por essas vidas que Tu levantaste, Pai, para cuidar, Senhor, dessas clínicas com todo o amor que eles têm, ó Pai. Que continuem sendo instrumentos Teus, Pai, para cuidar das pessoas. Obrigado, Pai, pelo Teu amor imenso. Obrigado pela vida de Cristo Jesus a nosso favor. Ele deu a sua vida, Pai, para nos salvar, para nos dar vida eterna em Cristo Jesus. E que a nossa parte, Senhor, seja apenas nos entregarmos nas Tuas mãos. Nós oramos, Pai, agradecidos, louvando, bendizendo o Teu nome, pedindo os Teus cuidados, Pai. E fazemos isso no nome daquele que deu a sua vida por nós. Nós fazemos esse pedido no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe, viu? Uma boa semana para vocês. Se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui novamente. Até mais.